Então, pessoal, resolvendo aí mais uma questão de calorimetria, né, retirada aí do livro de Física 2, do Newton, Ellow e Gualter. Em um recipiente de paredes adiabáticas há 60 gramas de gelo fundente. Colocando-se 100 gramas de água no interior desse recipiente, metade do gelo se funde. Qual é a temperatura inicial da água? Bom, antes de resolver a questão, né, comentar um pouco das palavras bonitas aqui, adiabáticas, né, paredes adiabáticas significa que são paredes que não trocam calor. Troca de calor, né? Então não vai ter troca de calor da água e do gelo com o ambiente. Certo? Isso é adiabáticas. Bom, e agora sim, vamos para a resolução da questão. A gente tem o gelo, certo? Gelo, 60 gramas de gelo. Qual que é a temperatura inicial do gelo? 0 graus Celsius. E a gente vai misturar esse gelo com água. Qual que é a massa de água que a gente vai misturar? 100 gramas de água a uma temperatura inicial que a gente não sabe. Certo? Depois de um certo tempo, elas vão se misturar, né? Vão ter o contato, vão trocar calor, até que vai se atingir a temperatura de equilíbrio, que, como ele diz que metade do gelo se funde, significa que a temperatura de equilíbrio vai ser o 0 graus Celsius, porque se vai continuar tendo gelo convivendo com água, a temperatura de equilíbrio tem que ser 0 graus Celsius. Então, depois de certo tempo, o gelo, né, vai continuar existindo 30 gramas de gelo e 30 gramas desse gelo vão se tornar água. Né, 30 gramas gelo, 30 gramas água, ambos a temperatura de 0 graus Celsius. E o que aconteceu com a água? A água vai continuar sendo água, né? Vai continuar tendo 100 gramas de água a temperatura daí de 0 graus Celsius. E o que a gente quer determinar é qual é a temperatura inicial da água. Bom, como é que a gente determina a temperatura inicial da água? O que a gente sabe é que o gelo vai receber calor, enquanto a água vai perder calor, né? E todo o calor que o gelo vai receber, a água tem que perder. Então, primeiro vamos calcular quanto calor o gelo recebeu. Como ele está sofrendo fusão, Q igual a ml, Q. E agora a gente tem que tomar cuidado. Só 30 gramas de gelo derreteram. 30 gramas de gelo se tornaram água, os outros continuaram como gelo. Então aqui na massa eu não coloco 60 gramas, eu coloco 30, que é a massa do gelo que passou pela fusão. E quanto ao calor latente de fusão, 80 calorias por grama, né, informado ali no problema. E aqui então que 30 vezes 80, 2.400 calorias. O gelo recebeu 2.400 calorias, portanto, a água perdeu, né, 2.400 calorias para a água, né? Então aqui isso aqui era para o gelo. E agora então vamos para a
água. Menos 2.400 tem que ser igual a massa de água, né? Vamos lembrar, né, aqui a equação, como está mudando a temperatura da água, Q igual a M vezes C vezes delta T, menos 2.400, né, porque o gelo recebeu, a água perdeu, massa de água 100 gramas, calor específico da água 1 caloria por grama, delta T é 0 menos a temperatura inicial, que é o que a gente quer descobrir. Menos 2.400 é igual a 100, né? 100 vezes 100, vezes a temperatura, menos 100 vezes a temperatura inicial. Consequentemente, a temperatura inicial é igual a menos 2.400 dividido por menos 100, 24 graus Celsius. E aqui, então, temos a resposta aí da pergunta, né? Qual é a temperatura inicial da água? A temperatura inicial da água era de 24 graus Celsius. Né? Acho que a grande dificuldade aqui dessa questão, né? Então, bom, o gelo perde calor, o gelo recebe calor, a água perde calor, né? E acho que a grande dificuldade é perceber que só 30 gramas de gelo sofrem fusão, né? 30 gramas de gelo sofreram fusão e, portanto, o calor que o gelo recebeu foi de 2.400 calorias, né? Acho que a maioria aí dos erros vão estar nesse sentido. Então, acho que é isso. Muito obrigado pela atenção. Um bom dia a todos.